Pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, Rodrigo, Thaís, o pessoal que está aí ouvindo, aqueles que vão assistir depois a aula, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de matemática financeira. Só um minutinho. Tem alguém com o microfone ligado? Se tiver alguém com o microfone ligado, desliga só porque senão não fica bom a gravação, tá? Professora, desculpa, fui eu. Tá. Vou fechar aqui. Tá bom. Gente, então vamos lá, né? Vamos dar início à nossa primeira aula de matemática financeira. Espero que seja uma caminhada gostosa, satisfatória para todos nós, que o conteúdo ao qual a escola solicitou que a gente abordasse, eu consiga trazer para vocês, esclarecer para vocês. Eu tenho a metodologia de sempre estar trazendo, tentando explicar isso voltado para o nosso cotidiano, porque eu acredito que quando a gente fala de curso técnico, a gente tem que trazer a matéria, óbvio que é a teoria, mas sempre voltado para o dia a dia. Então, às vezes, eu posso dar um exemplo da casa da gente, do dia a dia, da empresa, assim por diante. Por quê? Porque o meu intuito aqui na matéria não é fazer com que vocês decorem o que é uma matemática financeira e saiba tudo decoradinho, como os teóricos, estudiosos e tudo mais. Não, o intuito aqui é que quando vocês lembrarem, ouvirem falar de matemática financeira, vocês consigam assimilar isso voltado para o dia a dia, porque é uma disciplina, é uma matéria, é uma metodologia que a gente utiliza ela o dia inteiro, todo tempo na nossa vida, ok? Vamos lá, gente. Eu espero que seja um momento agradável, como eu falei para vocês. Eu vou compartilhar aqui os slides que eu trouxe para vocês, só que as minhas aulas são participativas. Se porventura eu estiver explicando, professora, eu não estou conseguindo assimilar esse conteúdo. Professora, eu não estou conseguindo entender, porque a senhora está falando rápido. Professora, qualquer questionamento pode interromper, não tem problema algum, e a gente vai tentar abordar de uma outra forma com que fixe aí o conteúdo, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Qualquer dúvida pode me chamar, gente. Então, vamos lá. Nossa primeira aula de matemática financeira, e eu trouxe aqui para vocês o que é matemática financeira. Gente, antes de tudo, a matemática financeira ela é uma ramificação, ela é um ramo da matemática. Assim, quando a gente fala de estatística, a estatística é uma ramificação, ela é um ramo da matemática. A matemática em si é uma ciência. Até aí tudo bem? A matemática em si ela é uma ciência. Só que dentro da ciência da matemática existem várias ramificações. A estatística e a finanças é uma ramificação da matemática. Por isso que se fala matemática financeira. Então, eu trouxe aqui a definição para vocês. A matemática financeira é a área da matemática, lembra que eu falei da ramificação? Que estuda a evolução do valor do dinheiro. Então, o que é a matemática financeira? É a área da matemática, uma ramificação da matemática que estuda o dinheiro, a monetização. E assim por diante, que a gente vai estudar nas próximas disciplinas e nessa aula. Ao longo do tempo, utilizando conceitos e fórmulas para calcular juros, descontos, taxas de câmbio, investimentos, empréstimos, entre outros. Enfim, o intuito aqui, meu, particularmente, gente, não é fazer com que vocês saibam fórmula da matemática financeira. Eu nem vou passar, para falar a verdade. Por quê? Porque se vocês no futuro forem fazer alguma graduação ou alguma especialização voltada para a economia, aí lá sim vocês vão aprofundar sobre a questão do cálculo das finanças, entendeu? Principalmente quando a gente estuda economia. Mas, voltando aqui sobre o que é matemática financeira, vamos lá. Ela é uma ramificação da matemática. A matemática é uma ciência. Então, vamos lá. Imagina que eu estou aí na frente de vocês na sala de aula e eu estou no quadro. Então, eu coloquei lá, fiz um círculo. Dentro do círculo, eu estou lá escrevendo matemática. Então, essa é a ciência, a matemática. As finanças
é a ramificação. É como se colocasse uma setinha agora, puxasse uma setinha nesse círculo, para baixo desse círculo e escrevesse finanças. E eu poderia também puxar outra setinha, por exemplo, se eu estivesse dando estatística para vocês, escrevesse estatística. Então, a matemática financeira é uma ramificação da ciência da matemática. E o que ela faz? Ela vai estudar o din-din, ela vai estudar o sistema monetário, os juros, os investimentos, taxas de câmbio e assim por diante. Isso é algo que a gente faz o dia inteiro. Ah, professora, mas eu não faço isso. Mas a matemática financeira está o tempo todo na nossa vida. Se você está abastecendo um carro, e aí, porventura, a gasolina subiu 10 centavos, 20 centavos, não sei, por exemplo, o que acontece? Aquele aumento dos 20 centavos da gasolina, ele foi calculado, voltado pela matemática financeira. Há um estudo, gente, aqui alguém pode falar, professora, mas o pessoal rouba, professor... Eu gosto sempre de adiantar, porque muitas pessoas questionam isso, que está no seu interior, mas questionam. Ah, mas o pessoal rouba, não é bem assim que acontece. Gente, aqui o intuito do professor, todo professor, a gente é obrigado a passar a questão, o que é feito da forma correta. Assim como tem profissionais bons, tem profissionais ruins. Então, se tem aqueles que vão roubar, vão superfaturar preço e assim por diante, no exemplo que eu trouxe da gasolina, já é outro viés. A questão que eu estou falando aqui, qual que é o correto? Se o correto, vamos supor, você abasteceu hoje e aí, de repente, você foi abastecer lá no posto pela manhã e viu que subiu 20%. Ontem à noite você abasteceu um valor e hoje de manhã já subiu 20 centavos. E hoje de manhã já está 20 centavos mais caro. Houve um estudo sobre isso. O mercado evoluiu de uma certa forma. Evoluiu como? Acabou aconteceu alguma coisa no mercado que houve a necessidade do aumento da gasolina. Então, foi uma evolução do preço. Então, o mercado evoluiu de uma certa forma para que houvesse essa questão dos 20 centavos. E a matemática financeira, principalmente os economistas, o que eles fazem? Eles fazem esse estudo. Por que subiu esse 20%? O que levou a esse aumento? O que está levando esse aumento tão rápido e tão acelerado do aumento do preço? Aí são vários fatores. Só beber uma água aqui. São vários fatores. Um exemplo que veio aqui agora na minha mente foi... Lembra quando teve a tragédia lá no Rio Grande do Sul? Então, aí vocês sabem que lá no Rio Grande do Sul, eu não vou falar números que eu não tenho, certo? Mas eu sei que é muito, mais de 70% do arroz consumido aqui no Brasil é tudo lá do Rio Grande do Sul. E aí, lembra que quando teve aquela tragédia lá, houve lá um aumento do arroz, os economistas começaram a estudar que poderiam ter o arroz poderia até ficar escasso em alguns lugares. Vocês lembram essas matérias? Então, e aí, quando teve esse aumento do arroz, por exemplo, os economistas, o que eles fizeram? Eles analisaram dentro da matemática financeira quais foram os viés, o que levou a esse aumento. E dentro da matemática financeira, não é só a questão, gente, do valor do dinheiro, o clima também, ele favorece essa evolução monetizado, essa evolução do valor de um certo produto. Uma tragédia, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, ou uma situação política de um país, tudo isso favorece. Ou talvez como que eu posso falar aqui, que me fugiu da cabeça, ou o surgimento de um outro produto similar também favorece a questão da evolução do preço. Isso tudo a matemática financeira, quando se faz um estudo sobre um determinado produto, um economista, por exemplo, ele não vai só estudar a questão das finanças, só dos números. Ele tem que estudar o que levou a chegar nesse ponto. E o que levou a chegar nesse ponto são vários fatores, são vários viés que fazem chegar a esse ponto. Um exemplo que eu acabei de dar para vocês pode ser um fator político, pode ser um fator econômico, pode ser um fator de uma tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é um
um dos grandes fabricantes de arroz, pode ser um climatológico e assim por diante. Aqui eu trouxe para vocês a função, né, da matemática financeira, aqui nesse próprio slide. Analisar e comparar diferentes alternativas de investimento. Avaliar a rentabilidade de diferentes aplicações, como ações, fundos de investimento. Então, o que ela vai fazer? Ela vai comparar. Há uma comparação. Olha só, se você, vamos supor que você ganhou aí, ou herdou um dinheiro, ou ganhou um valor, jogou um jogo, sei lá, herdou, ou teve trabalhava na empresa, aí teve um acerto, aí foi 200 mil desse acerto. Vamos pôr lá, 300 mil de acerto da empresa. Aí o que você faz? Geralmente, o que as pessoas começam a pensar? Aí, o que eu vou fazer para que esse dinheiro me gere mais dinheiro? Isso é matemática financeira. Desses 300 mil, qual é o setor aqui que eu tenho que analisar, que eu vou estudar aqui? Geralmente, quando a pessoa é leiga, ela solicita uma consultoria dentro dos bancos, porque hoje os bancos, Itaú, por exemplo, Bradesco, dependendo do cliente, né, da carteira lá do cliente, ele tem direito a uma consultoria de investimento. Aí, o que acontece? O gerente, a gente vai lá no Itaú, conversa com o gerente, e o que o gerente vai? Ou o Bradesco, por exemplo, ele vai nos orientar. Esse gerente, ele é especialista em matemática financeira, em economia, e ele vai me orientar. Olha, Roberto, você tem 300 mil, olha, Rodrigo, ou Thaís, você tem 200 mil, já que você quer gerar mais dinheiro com isso aqui, de acordo com o mercado, com a análise do mercado atual, com esses números aqui, de acordo com a economia, com a política também, gente, a política influencia muito, muito, vocês não têm noção, não têm noção quanto que a política influencia na questão da economia, na matemática financeira. Então, de acordo com esse clima aqui, por quê? Professora, mas como que influencia? Se um governo está um governo muito desfavorável, se é um governo, por exemplo, que não está tendo tanta aceitação, se é um governo que está tendo muita inconstância, se é um governo, por exemplo, que não tá exercendo a democracia, ele é um governo que tende, isso é fato, gente, os estudos mostram isso, historicamente, não estou falando nem do Brasil, historicamente, mundialmente, os estudos mostram que quando o país passa por esses processos, de acordo com o governo, ele vai afundar. Ele vai afundar. E aí, sabendo disso, os grandes empresários de multinacionais, por exemplo, do exterior, eles sabendo de toda essa trajetória que está caminhando um certo país, eles recuam. Aí, às vezes, eles iam investir e eles não investem. Por quê? Porque eles sabem que aquilo lá não vai dar um bom negócio. Assim é um consultor. Se você tem aí 300 mil e quer gerar mais dinheiro, ele vai te orientar. Olha, de acordo com o clima, ou se for no agronegócio, por exemplo, ou de acordo com o político ou a economia, assim por diante, não é viável para você investir aqui. Que tal você investir em ações imobiliárias? Ou que tal você investir nessas ações aqui? Porque há todo um estudo a respeito disso. Planejar e gerenciar o orçamento pessoal ou empresarial. A matemática financeira também nos auxilia a planejar o nosso gerenciamento, nosso orçamento pessoal e empresarial. Por quê? Porque assim como uma empresa, vamos lá, gente, se você é gestor de uma organização, aí essa organização tem um faturamento de 100 mil, você faz aí um investimento mensal de 150 mil. Gente, o que vocês acham que vai acontecer? Isso qualquer pessoa sabe. A empresa vai falir, porque ela já está trabalhando em déficit de 50 mil. Imagina todo mês em déficit de 50 mil. Não dá um ano, essa empresa não existe mais. Assim somos nós dentro da organização pessoal. Se você, por exemplo, ganha 5 mil, aí você vai comprar um carro, pega uma prestação de 2.500. A não ser, gente, que você é uma pessoa que não tem família, que não tem gasto com nada. Nada com absolutamente nada. Mas se você tem algum gasto, já não é viável, porque vai que esse carro estraga. E estraga, gente, porque carro estraga. Tem depreciação, tem avaria.
E os impostos? Então, tudo isso a gente tem que organizar. Tudo isso quando a gente vai fazer um endividamento, a gente tem que planejar tudo isso de acordo. A matemática financeira, a gente está dentro também do orçamento do governo. O governo, todo ano, no mês de janeiro, lá, quando ele pega e ele coloca lá para nós, pelo menos teria que colocar, como que vai ser o plano orçamentário do país. E dentro daquele plano orçamentário, que lá nada mais é, gente, que é uma planilha. Falando assim, a modo grosso, é óbvio, gente, porque se você for estudar economia, aqui eu estou falando a modo grosso. Se você estudar economia, você vai aprofundar bem mais, vai cavar bem mais o buraco. Mas a modo grosso, o plano orçamentário do governo nada mais é que uma planilha. Assim como você faz uma planilha das suas finanças, dos seus gastos, é uma planilha dos gastos que o governo vai ter. O governo precisa saber quanto que eu vou gastar na saúde, quanto que eu vou gastar na educação, na segurança, e assim por diante. Para ele saber se realmente ele vai conseguir arcar com aquilo lá. Não adianta. O que muito acontece, infelizmente, nos governos aí que a gente vê, é que chega ano eleitoral, ele arromba os cofres públicos. E o que é arrombar os cofres públicos? Nada mais é, gente, assim como nós, pessoas físicas. Imagina aí, ganha 5 mil e de repente você vai fazer dívida mensal de 8 mil. Você está fazendo um arrombo de 3 mil reais. Você está trabalhando em déficit de 3 mil. Um arrombo em cofres públicos é isso aí também. Se ele planejou gastar, sei lá, 30 bilhões, e aí no ano eleitoral ele vai sei lá, e gasta 180. É o que mais acontece, gente. 180 milhões. E aí, o que vai acontecer? Ele vai deixando a rombo. Por isso que a dívida do Brasil não consegue, não só por isso, são vários fatores, mas um dos motivos que não consegue pagar a dívida do país é por esses motivos, uma má administração do dinheiro. É uma forma errada de administrar esse dinheiro. Eu estou lembrando aqui de um caso aqui, que eu acho que todo mundo já conhece. Já viu aquele caso daquele prefeito de Sorocaba? Porque hoje o povo até brinca que todo mundo quer morar em Sorocaba, né, agora. Eu não estou falando que... Não quero discutir partido político, viés político, nada disso. E não estou pondo a mão no fogo por ninguém. Nada disso. O que eu estou falando é que, de acordo com que os números que, não só ele, que outras pessoas estão apresentando em relação ao mandato dele, nada mais é, gente, que ele está fazendo aquilo que todo governante deveria fazer, usando o dinheiro para o bem da população, de forma correta. Todo município ele tem a capacidade de dar uma saúde melhor para a sociedade, para a comunidade. Todo município tem a capacidade de dar uma segurança melhor para a sociedade. Isso é todo, gente. Com as arrecadações e assim por diante, todo município. Porém, o que acontece? É um dinheiro mal administrado. Assim como nós, se a gente ganha 5 mil, e aí você vai e faz dívidas mensais de 8 mil, 10 mil. O que você está fazendo? Você está fazendo um arrombo nas suas finanças de 5 mil reais de déficit. Então, você está administrando mal. Assim é um governante. Ele tem o dinheiro, só que ele não está conseguindo administrar esse dinheiro. Por N fatores. Algum talvez por falta de experiência, algum porque não quer mesmo administrar. Calcular juros de empréstimo, analisar a viabilidade de um projeto, controlar o fluxo de caixa. Então, gente, a matemática financeira, ela calcula os juros de um empréstimo. Eu quero comprar um carro, financiar um carro, vou dar tanto de entrada, 10 mil de entrada, e vou financiar esse carro em 48 parcelas. Ok. Essas 48 parcelas que você vai financiar, a financeira ela vai te cobrar uns juros, porque ela está te emprestando o dinheiro dela, que ela tem em caixa, para que você pague a concessionária e você leve o carro. Não é assim, gente? Então, a financeira ela vai fazer um cálculo de juros em relação aos meses que você vai utilizar aquele dinheiro. Entendeu? Analisar a viabilidade do projeto.
também é matemática financeira. Por exemplo, vou construir uma casa. Aí eu tenho 300 mil também, 300 mil. O que acontece? Primeira coisa, eu preciso contratar um engenheiro, dependendo da metragem da casa, um engenheiro, ou se não, dependendo da metragem, um técnico de edificações consegue assinar. Ok, aí eu contrato esse engenheiro. E aí eu vou o quê? Eu vou verbalizar para esse engenheiro como que eu queria que fosse a minha casa, para que ele projetasse dentro daquilo que eu estou falando para ele. Aí ele vai fazer aquele projeto. Só que dentro daquele projeto que ele vai fazer, ele sabe que ele tem lá 300 mil em mãos para gerenciar aquele projeto. Então, ele vai verificar se dentro daqueles sonhos da casa que eu tenho, se esses 300 mil vai dar. Porque imagina só, eu tenho 300 mil. Aí, de repente, nesses 300 mil, eu tenho que comprar o terreno, e aí ainda tem que sobrar dinheiro para me pagar o engenheiro, aí tem que sobrar dinheiro para me pagar pedreiro, material de construção e tudo mais. Aí, de repente, essa casa que eu quero que tenha uma piscina, eu quero que tenha uma área gourmet maravilhosa, eu quero que tenha 3 banheiros, 3 suítes, um lavabo e 2 salas de jantar e tal, um jardim maravilhoso de inverno, uma garagem com 4 carros. Gente, vocês acham que vão dar esse dinheiro? Não vai dar. Então, isso é a matemática financeira. Porque como que eu começo uma construção com 300 mil em mãos, querendo uma casa que vale 1 milhão? Uma coisa, gente, presta atenção, é a gente ter uma casa, porque isso aí em Araxá eu tenho uma casa que eu vou fazendo melhoria nela. Aí é diferente. Outra coisa é eu ter um dinheiro e querer que o engenheiro construa uma casa. Eu tenho 300 mil e quero que o engenheiro construa uma casa de 1 milhão. Aí eu já estou fazendo um déficit, eu já estou fazendo um arrombo no meu projeto. Eu já sei que o negócio não vai dar certo. Por isso que a gente já viu essas obras públicas. Gente, matemática financeira, a gente usa muito exemplo, eu particularmente, muito exemplo do setor público. Porque o setor que, infelizmente, gente, eu não estou generalizando, não, porque tem muitos governantes bons. Muitos não, mas tem governantes bons. Mas o que acontece? O que a gente mais vê, gente, é no setor público, infelizmente. Eles começam no hospital. De repente, o hospital só tem lá o pilar. A gente vê lá foto, sai no jornal, tem 30 anos que o hospital só está lá no pilar. Por quê? Porque começou uma obra que ia gastar não sei quantos bilhões e com 1 milhão no cofre para gastar. E assim vai. Essas obras que não terminam públicas, na maioria das vezes, são porque houve um déficit, houve um superfaturamento, houve um arrombo, aí tem desvio também, infelizmente. Isso vai tudo fazendo o quê? Desestruturando a questão das finanças. Outra questão aqui, tomar decisões financeiras mais conscientes. Quando eu tenho, dentro da minha finança, dentro da empresa, dentro de toda a empresa, gente, ela não tem seu financeiro, não tem a contabilidade. E aí, o que acontece? Dentro desse setor aí, se o dono da empresa, o presidente, ele quer ampliar a fábrica, ou ele quer abrir uma outra filial, antes de qualquer coisa, ele tem que conversar com o setor das finanças, que é o financeiro, a contabilidade, para saber se a empresa tem caixa para abrir outra filial, ou para ampliar essa fábrica. Porque de nada adianta eu colocar, senão aí faz igual o governo, gente. Os governos com obras de governo. Vai lá, anuncia na televisão que vai construir não sei quantas creches, não sei quanto isso, não sei quanto negócio. Aí gasta milhões em propaganda que vai construir e o negócio não sai do papel. Por quê? Porque não foi bem organizado. Não trabalhou-se bem com o dinheiro. Compreender o impacto das taxas de juros, a inflação e outros fatores que afetam o valor do dinheiro no tempo. Essa é a questão da matemática financeira, compreender o impacto. Porque tem época que,
se você quer comprar uma casa financiada, um carro financiado, tem época que é até viável, mas dependendo da época não é viável. Já vi situações de pessoas pagarem, vamos supor, uma prestação de R$ 1.300 e passou 15, 20 dias, a outra pessoa foi lá e comprou o mesmo carro pagando prestação de 1.100. R$ 200 de diferença, gente. É muito dinheiro, gente. Põe R$ 200 em 48 meses. Por quê, professora? Porque foi a época, o impacto, isso tudo influencia. Aqui eu trouxe alguns conceitos básicos aqui, de alguns ramos aqui da matemática financeira, denominações. Capital. Capital é o valor inicial aplicado em uma operação financeira. Então, vamos supor que você tem uma empresa. Ok, eu tenho essa empresa. Então, essa empresa minha, ela tem um capital, que é o capital de giro. O que é esse capital de giro? É um montante. É um valor que eu tenho lá em conta, está depositado lá na conta da empresa, no nome da empresa é um CNPJ, né? Não é pessoa física, que a gente não mistura, que esse capital é o dinheiro que eu tenho para organizar, para administrar, para sustentar a sobrevivência da empresa. Nada mais é que isso é o capital. Juros, remuneração ou custo do capital empregado ou utilizado. O que é os juros? É o valor que eu pago para ter aquele dinheiro. Então, lembra lá que eu falei para vocês do veículo? Quando eu compro o veículo, vamos supor que eu financiei um veículo de R$ 100.000. Então, foi lá, passei na financeira, foi aprovado o meu crédito. Então, nada mais é que aqueles R$ 100.000, eu estou pegando emprestado do banco, que aprovou meu cadastro, R$ 100.000 para me pagar a concessionária. Só que por eu estar pegando emprestado, a financeira ela vai me cobrar uns juros. Por quê? Porque ela vive disso. É juros exorbitantes, gente? Só Deus, né? A gente sabe. Mas ela vive disso. Então, o que acontece? Ela vai me cobrar uns juros, um valor a mais dela me prestar aquele dinheiro. Então, quanto mais tempo eu demorar a pagar, mais juros eu vou pagar para o financeiro, porque mais tempo eu vou ficar com aquele dinheiro emprestado. Taxa de juros, percentual que representa a remuneração ou custo do capital. Então, taxa de juros nada mais é que o percentual. A financeira fala assim, olha, você vai pegar emprestado 100 mil para comprar esse carro, ok, mas a minha taxa de juros mensal é de 8,3. Então, a financeira ela já fixa uma taxa de juros que pode oscilar, rasga-se pode, ela oscila, não é que ela pode, ela oscila, esse percentual, ele oscila em relação àqueles fatores que eu falei para você, pode ser economia, política, clima e assim por diante, situação do país. Então, toda financeira ela tem seu percentual de juros que ela cobra para te emprestar o dinheiro. Vamos lá. Valor presente. Valor atual de uma quantia de dinheiro no futuro, descontando-se os juros. Então, gente, o que é o valor presente? O valor presente eu peguei R$ 100.000. Esse é o valor presente. É os R$ 100.000. Foi o valor que eu peguei. Agora, quanto eu vou pagar já é outra questão. Se eu peguei R$ 100.000, pô, não vou pagar 230. Não, nem 280. Dependendo. 230, 280, dependendo. Então, o valor presente é o valor que eu peguei, sem os juros. Valor futuro. Valor de uma quantia de dinheiro em um determinado período de tempo no futuro, considerando a taxa de juros. Então, o valor presente, gente, é o valor que eu peguei. Tá, 100 mil. Peguei emprestado, assinei o contrato, foram lá e pagaram a financeira. O valor futuro é o valor que eu vou pagar com a taxa de juros, 280 mil. Esse é o valor futuro. Esses 100 mil reais vai custar para mim 280, porque eu vou pagar 180 mil de juros. Inflação, aumento generalizado e contínuo dos preços de bens e serviços. Toda vez que há um aumento generalizado, o que é generalizado? Um aumento crescente, disseminado, de um preço, ele significa que está tendo uma inflação. Nossa, aumentou o arroz.
aumentou o feijão, aumentou a cesta básica. Aplicação da matemática financeira. Investimentos. Calcular a rentabilidade de uma aplicação, comparar diferentes fundos de investimento. Aqui eu vou só ler nesse slide porque eu já falei, acredito, bem explicado em cima. Empréstimos. Calcular o valor de parcelas ou custo total do empréstimo. Financiamentos. Calcular o valor da prestação, a taxa de juros anual. Câmbio, calcular o valor de uma quantia de dinheiro em outra moeda, analisar a variação cambial. Vamos lá, o câmbio eu não falei. O câmbio, gente, ó, calcular o valor de uma quantia de dinheiro em uma outra moeda. Então, nada mais é que eu vou calcular o valor, por exemplo, 100 dólares nos Estados Unidos é 100 dólares. No Brasil, quanto que está o dólar hoje? 6 ponto quanto? Então, aí é só você multiplicar 100 vezes 6 ponto quanto? Já vai dar 600 e tantos reais. Então, é de acordo com a moeda do país. Ok? Montante. O montante em finanças é o valor total acumulado após um período de investimento ou aplicação de capital, incluindo o capital inicial e os juros ou rendimentos gerados. Em outras palavras, é o valor final de uma operação financeira como investimento ou empréstimo. Então, gente, o montante nada mais é que o valor final de uma transação financeira. Peguei 100 mil reais para financiar um carro. Ok, vou pagar 280 mil. O montante é 280 mil, que é o valor final. Investi 300 mil reais. Lembra lá quando a pessoa foi mandada embora, teve um acesso de 300 mil, foi lá no banco, seguindo a orientação do gerente, investiu vamos supor, numa ação imobiliária, 300 mil. Esse 300 mil, no final do ano, supondo que ele vai me gerar aí 390 mil, 90 mil. Então, 390 mil é o montante, porque 90 mil é só os juros do investimento que eu ganhei, que eu pus no bolso, que eu fiz meu dinheiro gerar mais dinheiro. Ok? No contexto financeiro, o montante é a soma do capital inicial com os juros. Então, lembra lá, 100 mil mais 180 mil, que é os juros, 280. Ou rendimentos. O rendimento, lembra lá que eu acabei de explicar? 300 mil de investimento, mais 90 mil, que foi os juros do investimento, da aplicação, 390. É o valor que você receberá no final do investimento ou que terá que pagar no final de um empréstimo. Exemplo, aqui eu trouxe um exemplo, gente. Se você investe R$1.000 a uma taxa de juros de 10% ao ano, no final do ano, o montante será 1.100. R$1.000 de capital, mais 100 de juros. Deu para entender, gente? Eu acredito que deu, mas se não deu, pode interromper, tá? Agora a gente vai falar de regime de capitalização. O regime de capitalização é um sistema financeiro em que os recursos para financiar um benefício, como uma aposentadoria, são acumulados em contas individuais, que rendem juros e são aplicados em investimentos. No regime de capitalização, cada contribuinte é responsável por sua própria aposentadoria, através de contribuição e dos rendimentos gerados pelas aplicações. Então, gente, esse regime de capitalização não tem nada a ver com o FGTS que você paga para aposentar, não, tá, gente? Isso aí é uma aposentadoria, é um investimento que você faz. Então, vamos supor, você tem uma conta num banco, aí o gerente vai e te oferece esse investimento, que todo mês você vai pagar X valor com R$200, para que quando você aposentar, depois de 20 anos, você tenha uma aposentadoria de X valor. Porque você investiu esse dinheiro, e esse dinheiro vai te trazer um retorno no futuro. Como funciona? No regime de capitalização, os recursos das contribuições previdenciárias são investidos e geram rendimentos, que são adicionados ao capital inicial. Ao chegar no momento da aposentadoria, o valor acumulado é usado para financiar os benefícios. Foi o que eu acabei de falar. Você paga todo mês
Aí, o que acontece? Supondo R$200, depois de 20 anos, você tem lá aquele valor investido, que é como se você tivesse feito uma poupança, a grosso explicação, você tivesse feito uma poupança, então, todos os meses só que não é uma poupança, tá, gente? É um exemplo. Você paga uma guia ou deposita R$200 e no final de tantos anos, aquele R$200, ele vai ter um rendimento. Ele tem muito mais rendimento do que a poupança. Por isso que não é uma poupança, tá, gente? Vantagens. O regime de capitalização permite uma maior flexibilidade na gestão dos recursos e pode gerar melhores resultados, dependendo da performance do investimento. Desvantagens. O regime de capitalização pode gerar resultados diferentes para cada segurado, dependendo da performance dos seus investimentos. E pode exigir maior controle e conhecimento sobre investimento, gente. Por isso que eu falei que a importância dessa questão aí, quando você, por exemplo, você pega e você vai no banco, o que você vai fazer? O seu gerente, ele vai te orientar. Aí ele vai falar, olha, que tal você investir nisso, fazer esse investimento naquilo, ou numa ação previdenciária, numa aposentadoria, e assim por diante, ok? Regime de capitalização simples. Como funciona? A taxa de juros é aplicada apenas sobre o valor inicial do investimento, ou seja, os juros não são reinvestidos. Então, gente, o que é esse regime de capitalização simples? Supondo que eu investi todo mês R$200 e no final de X anos eu tenho 1 milhão. Aí o que acontece? Esse valor, desse 1 milhão, no regime de capitalização simples, no final de X anos, eu pego só aquele 1 milhão. Por quê? Porque eu só vou ganhar os juros, eu vou só gerar o dinheiro em cima dos juros, do dinheiro que eu estou depositando todo mês. Já no regime de capitalização composto, que esse eu não vou explicar hoje, vou explicar na próxima aula, eu já ganho juros em cima de juros. É como se eu depositasse 200 hoje, nesse mês de abril, no mês de maio eu depositei 200, 400. Com juros, supondo que eu fiquei 440. Então, eu vou pegar só o 440. No regime de capitalização composto, eu já vou pegar 440 mais os juros em cima do 440. Mas não precisa confundir, não, que na próxima aula eu vou explicar o composto, tá? Porque ele é um pouquinho mais detalhado. Aqui eu trouxe um exemplo do regime de capitalização simples. Se você aplica R$1.000 com uma taxa de juros simples de 10% ao ano, no final do primeiro ano, você terá 1.100, não é, gente? Então, que é R$1.000 mais 10% de 1.000. No segundo ano, você também receberá 100 de juros, pois a taxa continua sendo calculada sobre o valor inicial. Entenderam? Então, assim, esse ano de 2025, 10% ao ano. Então, foi 10% de 1.000, 1.100. No ano que vem, vai ser 10% em cima dos 1.000. Já no composto, já é 10% em cima de 1.100. Entendeu? Mas na próxima aula a gente fala. Gente, recapitulando aqui, então, o que eu falei na aula de hoje. Eu falei para vocês sobre o que é a matemática financeira, falei que ela é uma ramificação da matemática, que é uma ciência. Então, ela é uma área da matemática. Falei aqui para vocês sobre como que é aplicada a matemática financeira, para que ela serve, sobre planejar e gerenciar o orçamento pessoal e empresarial, analisar e comparar as diferentes alternativas de investimento, calcular os juros e empréstimos, viabilizar os projetos, como eu falei para vocês, uma construção de uma casa e controlar o fluxo de caixa. Falei sobre a tomada de decisão também, que é muito importante. Até citei um exemplo para vocês. Se eu vou ampliar uma fábrica, eu vou abrir uma nova filial, eu preciso saber como que anda a saúde financeira da minha empresa. Trouxe conceitos básicos de capital. O que é o capital? É o valor inicial de uma operação. É o valor que eu tenho. Juros é a remuneração, o custo do capital. Quanto que aquele capital me custou? Peguei 100 mil de empréstimo. Então, quanto que aquele 100 mil me custou? Custou 280?
Foi só 180 mil de juros? Taxa de juros é o percentual que cada financeira me cobra. Olha, financeira X me cobra 8,3 ao mês, financeira Y 4 ponto tanto, e assim por diante. Gente, aqui eu estou chutando, tá? Então, cada financeira tem seu percentual de juros. Valor presente, falei para vocês, que é o valor da quantia de dinheiro, o valor que eu tenho. Valor futuro é o valor que eu tenho, mais os juros que eu vou pagar. A inflação é um aumento generalizado, é um aumento contínuo, né, de um determinado bem ou serviço, que eu trouxe o exemplo para vocês, né? Trouxe para vocês onde a matemática financeira é aplicada, que é investimento, empréstimos, financiamentos, câmbio, que é o valor de uma quantia de dinheiro em outra moeda. Trouxe o exemplo para vocês do dólar, por exemplo. Falei o que é montante, que é o valor acumulado após um período de investimento ou de juros que eu paguei. Trouxe o exemplo aqui também para vocês. Regime de capitalização, falei para vocês como que ele funciona, as vantagens do regime de capitalização, as desvantagens. Trouxe um exemplo aqui para vocês do regime de capitalização simples, né? E na próxima aula a gente fala do regime de capitalização composto. Gente, hoje eu não falei sobre o regime de capitalização composto, porque ele é um pouco... Não, ele não é complicado, só que ele... Para não confundir muito a cabeça de vocês, eu preferi deixar o simples até agora e na próxima aula a gente adentra mais, funila mais um pouquinho no composto, ok? Vou ligar a câmera aqui. Pessoal, ficou alguma dúvida? Deu para entender? Então, tá bom. Gente, se ficou alguma dúvida, o Rodrigo disse que sim. Se ficou alguma dúvida, se porventura eu falei rápido, não deu para... A Jordânia também disse que sim. Obrigada pelo feedback de vocês. Não deu para entender, gente? Entre em contato com a escola, que aí eu vejo como que eu faço para, na próxima aula, eu estar explicando, trazendo de uma forma melhor, tá? Eu, particularmente, já acredito que deu para entender, que eu tentei trazer, mas às vezes, gente, a gente é falho. Às vezes o que eu tento trazer e penso que está dando para assimilar, pode não estar dando, e não tem problema, a gente tenta percorrer outro caminho, tá? Ninguém que é, sei lá, né, ignorante, a ponto de não tentar fazer de outra forma. Mas eu, dentro daquilo que eu sei, eu acredito que eu consegui trazer para vocês, porque eu trouxe conceitos bem simples, lógico. Se vocês buscarem lá na apostila de vocês, o PDF que a escola disponibilizou, eu segui todo o cronograma. Tem coisas que não estão lá na apostila, tem coisas que tá, mas eu segui o cronograma passo a passo. Se você pegar esse slide, pegar a apostila de vocês da escola, tá passo a passo. Olha, a escola falou disso agora, ela falou disso também. A escola falou... Pode ser que os conceitos, as palavras, o linguajar, verbalmente, eu não utilizei, mas os tópicos da disciplina tá tudo como a escola passou. E aí eu tentei trazer da forma mais simples, trazendo um olhar voltado para o dia a dia. Por isso que eu citei o exemplo de um financiamento de um carro, por isso que eu citei o exemplo do arroz, do Rio Grande do Sul, por isso que eu citei o exemplo de um projeto de construção com um engenheiro. Por quê? Para que vocês consigam assimilar, tá bom? Gente, então tá bom. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado quem esteve aqui na aula. Quem não esteve vai assistir essa aula. Muito obrigado por ter assistido a aula até o fim. Que o Espírito Santo guie cada um de vocês e até mais. Beijos. Tchau, tchau.